Oi, turma, bom dia, tudo bem? No último vídeo, a gente falou um pouquinho sobre a recepção numa nova unidade. Quais eram os itens principais para um passo a passo, para você conseguir montar um relatório com uma visão real, situacional dessa unidade. Falamos sobre instalações, falamos sobre os serviços prestados por essa unidade, sobre equipe e sobre os indicadores. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Então é o seguinte, as instalações. Quando você chega numa unidade, primeira coisa, RDC na mão e a legislação vigente. Fazer todo o mapeamento da área, gerar um relatório. Esse relatório é muito importante para te embasar em todas as rotinas que você vai estabelecer, adequar e apresentar até para a própria diretoria. Aí vamos falar sobre equipamentos. Qual é o seu parque de equipamentos? Qual é a condição de conservação e de depreciação desse equipamento? A quantidade é suficiente para a sua demanda? Está acontecendo manutenção corretiva, manutenção preventiva, está em dia, existe uma programação para isso, um cronograma de execução. Então esses são os itens relacionados às instalações. E aí falando sobre serviços, quais são os serviços prestados e os clientes que você atende. Existe uma pesquisa de satisfação direcionada a esse cliente? Qual é o grau de satisfação sobre essa unidade? E aí você... outra coisa importante é canal de sugestões, canal de reclamações, analisar ponto a ponto cada item desses, para você poder construir e enriquecer o seu plano de trabalho. Em se tratando de serviços, é o momento de você acompanhar as rotinas de perto, em loco. Toda a rotina de cada área, cada execução. É o momento onde você demonstra o seu interesse pelo trabalho, de repente até para sanar algumas dificuldades, porque nesse momento você acompanhando a rotina, você acompanha os comentários entre eles, você percebe o clima dessa unidade, aonde você tem mais dificuldade, onde você vê mais dificuldade da execução de tarefa, de repente por falta de equipamento, de repente pela estrutura dificultada. Então esse momento é primordial, é um momento enriquecedor, importantíssimo, porque você próximo deles, você consegue abranger uma gama de informações que vai te sanar muito. Isso é um ponto que eu sempre vou trazer para vocês. Tudo que você planejar executar, toda a sua estratégia de trabalho, ela tem que estar muito linkada com a realidade dessa unidade. Então, nada mais importante do que estar junto, estar perto. Por que eu digo isso? Porque nós lidamos com um grupo de pessoas, diversidade muito grande de tarefas. Então, nada substitui, o olhar da gente, nada. Lógico, a gente coleta informações, conversa com os funcionários, mas o olhar clínico da gestão nesse momento é fundamental para você ter estrutura e embasamento para montar um relatório e um planejamento de trabalho. E aí, falando sobre equipe, o dimensionamento é o primeiro passo. Então, sabe aquele momento que você ficou lá atrás, observando o serviço, dando atenção aos comentários, você já consegue se inserir no clima dessa unidade. Entender se o dimensionamento está ok, se a distribuição de serviço está de acordo, e aí você consegue juntar todas essas informações e verificar se precisa de um remanejamento, se precisa de uma adequação, número de pessoas, se tem gente a mais. Então, tudo que você colher de informações, você consegue juntar para ter um entendimento melhor. E aí, dessa forma, você tem as informações necessárias para ter uma visão global dessa unidade. E aí, falando sobre indicadores. Bom, indicadores são instrumentos essenciais para a gestão. Ele vai te apontar os resultados de um trabalho. Então, através dele, você consegue entender quais são os objetivos institucionais, quais são os pontos importantes para atingir esses objetivos
Em que medida está essa unidade? Então, os indicadores são fundamentais. E se você chega numa unidade onde não existem indicadores, obrigatoriamente você deve implantar os básicos, né, relacionado às diretrizes da instituição e aos serviços e ao propósito dessa unidade. Então é isso, gente. Eu acredito que eu consegui passar um pouquinho para vocês ponto a ponto, mas tem muito mais para a gente conversar. E esse é só o primeiro passo, realmente, é estruturar a sua chegada aí numa nova unidade. E eu ficaria muito feliz se vocês participassem, me mandem perguntas, se tiverem dúvidas, se acharem interessante eu inserir algum assunto nessa questão. Está sendo uma troca bem gostosa. Eu tô me sentindo muito feliz em estar aqui e passar um pouquinho do meu histórico, da minha jornada aí de vida. Então, gente, uma ótima semana para vocês. Eu vou aparecer com mais frequência agora. Eu acho que já dá para engajar aí um assunto bastante interessante. E fico à disposição aqui para vocês, tá bom? Um beijo grande para vocês. Obrigada.